a fazer um experimento de física para a aula de física ótica, onde o nosso tema são lentes. Basicamente, o experimento que nós vamos trabalhar aqui é um experimento com lente convergente. Esses são os materiais que nós vamos estar utilizando para esse experimento: a vela, que é o nosso objeto real, a lupa, que é um instrumento que consiste de uma lente convergente, canetas para fazer anotações sobre a cartolina, onde nós estaremos colocando o nosso objeto, a lente, e gerando a nossa imagem no nosso anteparo, e a régua para a gente estar medindo as distâncias entre o nosso objeto e a lupa até o nosso anteparo, onde estará sendo, onde nós podemos visualizar a nossa imagem. Nesse caso, esse experimento consiste de estará gerando uma imagem invertida, e ela pode ser maior ou menor que o objeto. Nós estaremos trabalhando aqui com 4 casos diferentes, onde nós explicaremos um pouco de cada um deles brevemente, assim que iniciarmos. Bom, vamos iniciar o nosso experimento. A partir do primeiro caso. O primeiro caso consiste de um experimento onde colocamos uma vela acesa a uma certa distância do nosso anteparo, com uma cartolina embaixo para fazer as devidas medições. Colocamos a lupa, a nossa lente convergente, entre a vela e o nosso anteparo, formando assim a nossa imagem invertida do objeto que situa no nosso anteparo. O primeiro caso consiste em que a distância do objeto é igual ao raio de curvatura, sendo assim, o objeto terá o mesmo centro de curvatura, e ao passar pela lente, os raios de luz refletem-se no anteparo em forma de uma imagem real invertida e de mesmo tamanho do objeto. Excelente. Nosso foco ele vai ser exatamente no centro, entre a distância da nossa vela até a lupa. Esse é o nosso foco real, e o foco real ele será situado no centro também, o foco virtual, onde se situa o P' e o P. O P, a distância entre a vela até a nossa lente, consiste em 28 centímetros, e o nosso P', a distância entre a vela até o nosso anteparo, consiste em 28 centímetros, exatamente como eu falei anteriormente. Basicamente, eu vou estar medindo nossa vela. A altura da vela tem em torno de 15, uns 20 milímetros, 2 centímetros aqui, exatamente 20 milímetros, a distância do tamanho da nossa imagem invertida, como vocês podem ver. Esse é o nosso primeiro caso. Continuidade no nosso experimento. Basicamente, esse daqui é o nosso segundo caso. O que consiste o nosso segundo caso? No segundo caso, a distância do objeto é maior que o raio de curvatura. A vela se afasta e o objeto não tem o mesmo centro de curvatura. Portanto, o tamanho da imagem refletida vai ser diferente do primeiro caso. A imagem refletida será menor do que o nosso objeto e será uma imagem invertida. Estarei fazendo as medições aqui.
Basicamente, no nosso segundo caso, a distância entre a vela e a lupa será 2 vezes maior que a distância entre a lupa e o nosso anteparo. Portanto, o P será 42 centímetros e o P' será 21 centímetros, gerando, com consequência disso, uma imagem 2 vezes menores do que a nossa imagem real. A imagem real continua tendo em torno de 20 milímetros, 2 centímetros, e aqui a nossa imagem consiste em basicamente 10 milímetros, 1 centímetro de altura. Nosso segundo caso. Portanto, a nossa imagem será menor do que o nosso objeto no nosso segundo caso. Tamanho do objeto. Nosso objeto terá 2 centímetros e a nossa imagem terá 1 centímetro no nosso segundo caso. Uma comparação, vocês visualizarem melhor. Nosso experimento. Nós vamos fazer agora o nosso estudo do caso 3. Como vocês podem observar aqui, no terceiro caso, o nosso objeto, que no caso é a vela, é colocado entre o centro óptico e a lente. Dessa maneira, a distância do nosso objeto vai ser menor que o raio de cobertura e maior que o foco. Desta vez, a nossa imagem obtida, o nosso anteparo, é maior que no caso 1 e 2, devido à aproximação da vela com a lente. Como vocês podem observar aqui, estarei fazendo as medições, só para a gente ter um comparativo. Posição da nossa lente, no caso 3. O nosso objeto tem a altura de 20 milímetros, 2 centímetros, e no caso 3, a nossa imagem terá uma altura de 8 centímetros. Isso é praticamente 4 vezes maior do que a distância do nosso objeto. Para que vocês possam ter um comparativo, aqui está o nosso objeto real, passando pela lente, nós conseguimos ter uma imagem invertida, basicamente 4 vezes maior do que o nosso objeto. O nosso objeto tem 20 milímetros, 2 centímetros de altura, e a nossa imagem tem 8 centímetros
altura. Tanto no terceiro caso, nossa imagem maior do que o nosso objeto. Vamos para o quarto caso? Para o nosso experimento com o último caso, o quarto caso. O quarto caso é um caso bem simples, como vocês podem observar aqui. Se eu fizer uma movimentação do nosso objeto ou da lupa, colocando o nosso objeto a uma distância muito próxima da lupa, essa distância basicamente é uma distância depois do foco, está muito próximo da lupa. Nesse caso, a proximidade entre o objeto, que é a nossa vela, entre a lente, faz com que a gente não possa ver a nossa imagem. Como vocês podem ver no nosso anteparo, nós não conseguimos visualizar a nossa imagem. Bom, e só para finalizarmos, esse foi o nosso estudo dirigido com o tópico de lentes. Fizemos basicamente um experimento com uma lente convergente. Não conseguimos encontrar uma lente divergente no mercado para fazer um experimento, mas basicamente é isso que nós queremos demonstrar através do nosso estudo dirigido de física. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer fazer parte dessa aula com o professor Ed. Obrigado.